Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Salve moçada, salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do futuro. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu estou muitíssimo bem acompanhado dele, a estrela do Twitter, Francisco José Espínola. Como é que tá, meu querido? Boa noite! Vamos continuar nessa vibe aí. Boa noite, meu querido Ivo. Viu que eu começo alto astral, né? Já começou colocando alto astral aí, colocando energia pra gente arrebentar aí nesse podcast. Prazer em estar aqui com vocês, tá? Uma boa noite aí pra todo mundo que tá ouvindo. Show de bola. Hoje a gente não tá aqui com a minha co-host, a maravilhosa Grécia Augusta, porque ela tá tendo uma semana hardcore aí de trabalhos, mas eu não ia desperdiçar essa oportunidade de trocar uma ideia com ele, que é um dos meus ídolos do Twitter, né? Você sabe que o Twitter tá cada vez mais triste, né? Ainda mais eu que sigo muita gente de política, então agora tá cheio de vereador de São Paulo, que não me interessa, porque por mais que use o pronome neutro direitinho, né, e seja bem diverso, eu voto no Espírito Santo, então. E uma das minhas alegrias no Twitter é dar de cara sempre com os seus trocadilhos. Eu, inclusive, verifico que o senhor tem quebrado recordes, né? Tem feito 3 a 4 trocadilhos numa mesma frase. Às vezes, uma frase com 4 palavras e 4 trocadilhos. Então, eu queria que você falasse, assim, já que o tema não é esse, mas conta pra gente, cara, você sempre foi assim? Isso é um vício incontrolável? Como é que é isso? E você já escreveu livro de trocadilhos? Sim, eu acabei colocando num livro a maior parte dos... Quer dizer, os melhores trocadilhos, assim, que eu fiz durante uma época, para ficar registrado, né, para não se perder, porque afinal é uma obra de criação, não é uma coisa simples. Existiu todo um trabalho que durou anos, assim, para eu chegar num certo ponto, e na verdade o meu objetivo não era ser o rei dos trocadilhos, né? Eu sou engenheiro de computação. Segui a carreira do meu pai era engenheiro de computação da Petrobras, e como ele era meu herói, eu acabei virando engenheiro de computação engenheiro de petróleo da Petrobras, assim como ele. Certo. Só que ele era meu herói, mas o meu caminho não era o dele, e eu não percebi isso. E aí, quando chegou a um certo ponto da minha vida, eu comecei a pensar muito, assim, se eu não estava deixando de lado coisas que eu gostava, né? E uma das coisas que eu mais gostava era a criatividade. Eu sou fascinado pela criatividade. Eu acho fantástico como uma pessoa cria uma coisa bela, assim, de onde não existia, sabe? A engenharia é uma carreira muito técnica, tem muita criatividade na engenharia, mas a visão mais é técnica. Você escreve manuais, você tem que seguir os manuais, você segue os procedimentos para as coisas darem certo, e se você não seguir, o negócio dá errado. Mas quem cria os manuais usa criatividade. Exatamente. Só que não é focado nisso. O que foca nisso são as artes. E eu sou, na verdade, eu tenho alma de artista, né? Como aquela música, tenho alma de artista, minha cor, o amarelo. E então eu cheguei num certo ponto da minha idade que aí eu resolvi, vou estimular minha criatividade. Mas como é que eu vou estimular minha criatividade? Essa é uma pergunta que eu faço a você. Como é que a pessoa estimula a criatividade? Certo. Não, você tá me fazendo essa pergunta, né? Agora eu entendi. Não, bom, eu acho que a realidade, né, ela é imbatível. Então você tá buscando inspiração na realidade, fazendo esse trabalho aí de sempre de trazer um comentário, uma observação sobre um novo ponto de vista, né, geralmente. É isso mesmo. Eu percebi que a criatividade tem a ver com você ligar ideias que estão aparentemente desconectadas, entendeu? Você pega um bloco que está aqui, só uma ideia que está num canto, e uma ideia que está lá no outro canto que não tem nada a ver.
Aí você arruma um jeito de conectar isso. Isso aí eu sou engenheiro de computação, né? Então você também entende, né? Você é engenheiro de computação, né? Não, eu sou formado em Direito. Não, então o negócio é o seguinte, a gente vai ligando, né? Fazendo as sinapses no nosso cérebro para o nosso cérebro ficar plástico o suficiente para lidar com as transformações que estão acontecendo no mundo o tempo todo. Certo. Então, era isso que eu queria. Eu não queria ficar velho, aquele velho que ficou no passado, entendeu? Eu tenho um horror, eu ficava morrendo de medo de acontecer isso comigo. Eu percebi que eu tinha que deixar a mente plástica. E para fazer isso eu desenvolvi um método que era comentar uma notícia, pegar uma notícia bizarra e aí a partir dessa notícia fazer um comentário sobre a notícia ligando duas ideias que não tem nada a ver, mas com ela como elo. Então eu criava a ligação entre as ideias, então eu fazia uma criação de coisa. Isso é um exercício, né, de criatividade que eu fazia assim para mim mesmo, para eu desenvolver. Só que o pessoal começou a gostar muito, entendeu? Começou a dar muito certo. Por quê? Porque as pessoas viram que eu estava fazendo conexões entre ideias que elas também não faziam ideia, não tinham noção que estavam conectadas também. Para elas também é um desenvolver da criatividade. Expande o universo, né? Expande, assim, você traz mais ideias para aquela ideia inicial e com jogo de palavras, aquilo vira poesia concreta, né? Na minha opinião, isso é poesia concreta. Pois é, por exemplo, o primeiro grande comentário que eu fiz, eu li a matéria, se um astronauta comete um crime no espaço, como ele deverá ser julgado? Isso aí foi colocado de uma maneira séria, sabe? As pessoas começaram a comentar, cada um... você sabe que todo mundo na internet é formado em tudo, né? Então apareceram todo tipo de opinião de gente que acha que sabe tudo sobre direito, né? Não, depende de onde é que é a nacionalidade da astronave, qual é a nacionalidade do cara que morreu, e o cara que matou, e a astronave tá passando por cima de que país? Eu não sei o que. Aí eu cheguei, e em vez de entrar por essa seara, eu fui por uma seara completamente diferente, né? Eu disse, trata-se de um crime sem gravidade. Então, aí quando eu fiz isso, as pessoas foram uma loucura, né? Porque ninguém esperava naquela época. Agora todo mundo já sabe que vai ter trocadilho pra cacete. Mas naquela época ninguém fazia isso. Entendeu? Aí elas leram aquele negócio, acho que elas travaram, né? Como assim trata-se de um crime sem gravidade? Caralho, cara, trata-se de um crime sem gravidade. Então é usada uma ideia que não tem nada no campo da astrofísica, né? Que é o astronauta que tá lá sem gravidade, com uma ideia de direito, que é um crime sem gravidade, juntas pro elo por essa notícia. E é o mesmo termo exato, né? Então isso bombou assim, que foi uma coisa, sabe, de sair em várias páginas, de pessoal mandar por WhatsApp, caramba. Eu pensei assim, mas olha só que coisa interessante, cara. Tem uma coisa muito legal nisso. Os outros comentários todos cheio de ódio, né? Aquele ódio todo que o pessoal injetou nas redes, né? Que isso aí foi proposital. O pessoal injetou ódio nas redes porque o ódio polariza. Então, com certeza. Todos os comentários eram cheios de ódio, né? Não, mas sei que porque sei lá, a astronave é do Lula, do Lulinha, alguma coisa desse tipo, assim. Eu chamo de sarau de indignação. Cada um vai lá e solta uma poesia pra mostrar o quanto tá indignado com tudo isso que tá acontecendo. E parece que eles ganham ponto. Assim, quanto mais você é mal-humorado, assim, mais o pessoal vai clicar e diz, é isso mesmo, cara, você tem razão, tudo é uma porcaria, tudo é uma droga, tudo não sei o quê, sabe? O ser humano tem que morrer. Não, mas porra, você é ser humano, cara, você tem que morrer também? Eu também tenho que morrer, porque ser humano tem que morrer. Mas tá. Então eu comecei a fazer uma coisa nova que ninguém fazia, né? Que era um humor completamente inofensivo, sem malícia, sem maldade, porque a maior parte do humor assim, tem um alvo, né? Você vai sacanear alguém, vai ofender alguém, vai pegar um grupo e zoar o grupo. Tá? Mas perfeito. Tudo bem que às vezes a gente faz isso com bom coração, né? Com os amigos, a gente chega com os amigos e fica zoando, assim, é uma forma assim de você dizer que gosta do cara, né? Porque você tem a liberdade de zoar com o cara, entendeu? Demanda uma intimidade, né? Demanda uma intimidade, exatamente o que você falou. Aí o que eu fazia, não, era um humor intelectual. Era um humor assim de criatividade. Semântico. Humor semântico. Esse tipo de coisa meio que deu uma... Eu comecei a criar discípulos, né, cara? Tem uma pancada no meu perfil, assim, eu acho muito engraçado que meu perfil no Twitter, eu não encontro nenhum perfil igual a esse no Twitter. Quando eu faço um post no Twitter,
assim, tem 10, 20 comentários fazendo piadas junto, entendeu? E são piadas legais. É bom, sabe, ir no meu Twitter e levantar o astral lá. Você vai no outro Twitter, aí lá tá, o cara maltratou a empregada, não sei o que, fez aquele negócio todo, vão cancelar ele é um babaca. Tudo bem, cara, ele é um babaca, mas só que... Tem gente que não tá afim de ouvir só isso, né? De ficar imerso nesse universo de bad, né? De bad trip. Não, isso causa uma grande valorização dessa bad trip. E a minha tese é o seguinte: o bom humor que faz com que a gente mude as coisas. O bom humor e o amor, né? A alegria e o amor que dá motivação para a gente mudar. A tristeza, a raiva, o ódio e a depressão faz a gente ficar paralisado. Se você abre o Twitter, só tem porcaria, aí, porra, caralho, porque eu vou sair da cama. Eu não tenho vontade, entendeu? É por isso que isso chama depressão, a gente se mexe. Com certeza. Agora eu quero afastar um pouquinho aí, que você foi muito modesto, que não é só simplesmente você teve uma ideia e trouxe aí essa ideia de brincar com as frases e tal, porque isso demanda um talento incrível, né? Você pode ter se aperfeiçoado aí, mas muita gente tenta fazer trocadilho, tenta fazer brincadeira. Já participei de grupo de Facebook com trocadilho, tem o próprio canal do Marcos Castro aí, mas no seu ritmo, na sua velocidade. Às vezes você manda um reply inocente pra mim aqui só pra comentar um negócio, mas ali, ó, tem uma fisgada, tem uma punchline. É porque eu me sinto motivado a fazer isso, sabe? Eu me sinto motivado a criar valor dessa forma, a criar valor nas coisas que eu escrevo, colocando uma criatividadezinha nova, uma coisinha assim, uma brincadeirinha. E a gente falou isso tudo e não falou a sua arroba, né? Que é @gcomentários, lá no Twitter, é minha rede favorita, graças a pessoas que publicam esse tipo de genialidade. Aí o Francisco tá sempre lá na timeline comentando as notícias do dia de um jeito que você vai até simpatizar com o noticiário. Então, já fica a dica aí lá no Twitter, Gcomentários. E é Gcomentários porque você originalmente comentava as notícias no G1, né? Virou uma lenda no próprio G1, não é isso? Não. Errou! É toda uma história que existe, né? Porque eu comecei a fazer esse exercício de criatividade em grupos de notícias bizarras. Um dos grupos de notícias bizarras do Facebook chamava-se Grandes Manchetes do Jornalismo Brasileiro. E aí, quando eu comecei a ficar famoso, eu disse assim, vou fazer um repositório dessas coisas que eu tô criando, dessas pérolas, eu chamo de pérolas, que eu tô criando, assim, para elas não se perderem no tempo. Aí eu tirava print lá, e aí vou fazer uma página. Como seria? Não sei. Já sei. Grandes comentários da internet brasileira. Porque aí o pessoal pensa assim, o cara tá achando que ele tá fazendo os grandes comentários da internet. Mas porque a minha ideia era sair procurando, catando, né, os grandes comentários pela internet das outras pessoas e colocar junto. Só que primeiro que eu não tinha tempo, depois que eu não encontrava, assim... E aí você decidiu criar, né? Você não estava conseguindo fazer uma curadoria e você decidiu produzir você mesmo, né? Justíssimo. Eu encontrava os meus comentários rapidamente. Agora os comentários dos outros que faziam sucesso eram muito difíceis. Até porque tinham poucos. Bom, beleza. Francisco José Espínola, @gcomentários, de grandes comentários da internet, lá no Twitter. Você procura ele, procura o livro, procura tudo. Quando lançar a videoaula, você faz o curso, porque vale a pena. Eu falei que eu pagaria ingresso só para receber trocadilhos o dia inteiro. Mas eu queria aqui aproveitar que a gente descobriu um tema de interesse comum, né? Um tema que nós dois gostamos de debater. Você que é engenheiro de computação, né? Com um pós em petróleo, mas você tá de olho aí nesse universo da tecnologia. E eu publiquei um vídeo recentemente, um corte de um Treta Talks antigo, falando sobre realidade virtual, e fiquei com vontade de bater esse papo. Então, em primeiro lugar, eu queria que você falasse para mim, Francisco, qual que é a sua visão, né? Você já me adiantou
que você constatou sozinho, né, pensou nessa possibilidade de nós estarmos vivendo numa simulação de universo, ser uma simulação de computador, e quando veio depois aí toda essa discussão, ficou popular com o Elon Musk, né, falando que é inevitável, é certo que a gente deve viver numa simulação, e isso também endossa a minha teoria que eu sempre soube, né, que eu estrelava a minha própria comédia de situação, né, a minha própria sitcom. Então, é isso? Nós vivemos numa simulação? Explica pra gente esse negócio. Olha, racionalmente, assim, intelectualmente, eu cheguei à conclusão que a gente vive numa simulação. Eu só não consigo, assim, achar com todas as células do meu corpo que a gente vive numa simulação, porque se eu fizesse isso, eu sabia que eu podia, sei lá, pular do edifício e acordar num mundo melhor, talvez, alguma coisa assim, mas a conclusão lógica, o raciocínio lógico, é que eu achei que eu tinha desenvolvido, mas eu vi que já era discutido pelos cientistas, inclusive por Elon Musk teve acesso a esse raciocínio, e é um raciocínio simples, prova que a gente vive numa simulação. A ideia é de que a gente tem desenvolvido simulações cada vez mais difíceis do cérebro humano diferenciar da realidade, né? Então a gente tem o óculos VR, o cara mete aquela roupinha cheia de estímulos mecânicos, né? Já bota uma impressora de cheiros e é difícil ele saber se ele está ou não na Matrix. Não é isso? Então, aí eles falam, né, que uma sociedade, como a gente tende à singularidade, a gente tende a chegar num momento em que a gente vai desenvolver tamanha tecnologia que a gente vai chegar nesse ponto, só existe uma possibilidade de a gente não estar vivendo numa simulação, que é se as civilizações se destroem antes de chegar nesse momento tecnológico por outros motivos, né? Ou se elas decidem não fazê-lo já temendo as consequências de criar vida, né? De fazer essas simulações. É isso? Eu expliquei mais ou menos para os ouvintes? É bem por aí, mas eu queria só acrescentar algumas coisas. É justamente o que você falou. Cada vez fica mais difícil a gente diferenciar a realidade virtual da realidade normal, assim, entre aspas, né? Porque é a realidade virtual que a gente vive. Porque é engraçado isso, né? Que é uma coisa dentro da outra. E é muito curioso que a gente esteja vivendo justamente nesse momento, viu? Você tem que ficar ligado. Coincidências não existem, né? Mas a gente está muito perto da singularidade de acontecer. Por que será? É muito estranho isso. Então, mas tirando isso, você imagina assim que não aparece haver nenhum tipo de problema que impeça com que a gente chegue uma hora, a civilização chegue algum dia, em algum momento, a conseguir criar uma realidade simulada de forma tão igual a ser a realidade que ela está vivendo, que ela pode colocar uma pessoa imersa nessa realidade, tipo assim, digamos assim, ligar cada neurônio do cérebro dela, assim, e ela não vai conseguir dizer se ela está vivendo uma realidade real ou virtual. Então, nada impede que... Até agora, ninguém disse assim, isso aí pode impedir que isso aconteça. Você falou assim, a civilização pode ser destruída. Eu acho pouco tempo assim, porque isso deve acontecer nos próximos anos, tá? Nos próximos 20, 30 anos. Se a gente conseguir sobreviver como civilização durante, sei lá, 10 milhões de anos, né? Porque aqui em 20 anos, 30 anos vai cair um meteoro e vai matar a gente. Então, eu acho que isso é muito difícil de acontecer. Então, a gente sempre trabalha com probabilidades. Então, vai ter um momento tal, vai chegar nesse momento tal que vai conseguir ser feito esse jogo, essa simulação, e a gente não vai saber, a gente pode não saber que está jogando. Tá? Nesse momento, você pode, a partir desse momento, assim, e daí para o tempo infinito para frente, você pode criar infinitas versões desse jogo, tá? Então, existem infinitas possibilidades de você estar vivendo esse universo simulado sem saber, e existe apenas uma possibilidade de você estar vivendo na realidade anterior a isso acontecer. Então, quando você se compara assim, entre infinito e 1, uma probabilidade de 1 infinito é a mesma coisa que a probabilidade de 0, tende a 0, mas é 0. Então, a probabilidade é de a gente estar vivendo uma realidade virtual.
Seria se achar muito floquinho de neve especial, acreditar que nós somos a civilização, a inteligência original, né? E não tudo que com certeza virá depois dela, que provavelmente a gente faz parte. Mas você falou da singularidade, essa palavra ela tem um problema que ela é técnica, né? E, assim, não sei se já chegou para todo mundo o que é a singularidade. O meu entendimento, que eu ouvi falar, é que a singularidade é o momento em que a gente atingir uma capacidade computacional similar, né, equivalente à do cérebro humano, não é isso? Como é que é? Não, a singularidade vai acontecer quando a gente atingir a superinteligência artificial. É mais do que isso. Certo. Eu tenho estudado muito sobre isso, né? Porque o pessoal fica pensando assim, qual é o cara do humor, o cara que faz trocadilho, tá falando sobre tecnologia avançada e coisas que muita gente não conhece, mas é isso mesmo, porque a minha mente é curiosa, entendeu? Eu busquei humor que veio até mim por causa justamente da minha mente curiosa. Eu estudei sobre singularidade e eu verifiquei todos os estudos de futurologia. Futurologia é estudo do que vai acontecer no futuro com base na ciência, não é no jogo de búzios, não é assim, sem desmerecer o jogo de búzios, que obviamente não funciona, mas... Vai saber, ó, às vezes você não consegue compreender as propriedades físicas daquelas conchinhas. E de repente no jogo que a gente tá jogando, eles colocaram um easter egg nos búzios, né? Que a gente descobre alguma coisa assim. Mas eu tô brincando. Continuando assim, eu estudando sobre futurologia, eu vejo que a tecnologia avança exponencialmente, isso todo mundo pode perceber claramente, né? Porque ferramentas melhores criam ferramentas melhores ainda, que criam ferramentas melhores ainda, isso é exponencial. É a impressora 3D que imprime outras impressoras 3D, né? Fudeu. Mais ou menos isso. Aí é o computador mais rápido que faz um computador muito mais rápido que faz outro computador muito mais rápido, entendeu? Aí isso aí existe... o que as pessoas, muito poucas pessoas percebem, né, que é uma competição entre os Estados Unidos e a China, é quase uma volta à competição, à corrida nuclear que existiu no meio do século passado, porque eles sabem, os Estados Unidos e China, aliás, quase todas as grandes potências sabem, mas eles estão na ponta, e eu li livros de autores bastante sérios sobre isso, inclusive um que era presidente da Google na China. A China toda está se voltando para a inteligência artificial, e certo. O negócio é o seguinte, o primeiro que conseguir chegar na superinteligência artificial tem a supremacia do mundo para o resto da eternidade. Essa é a verdade. Com certeza. Então o pessoal não tá brincando com isso, não. Ou a própria superinteligência artificial toma a supremacia para ela, né? Como teorizam muitos filmes aí. Você não acha que isso pode acontecer? A Guerra das Máquinas? Sabe, a minha sensação, e isso aí a gente tá falando de hipóteses, bem hipóteses mesmo, sabe? Porque precisa de sensação. O que é que eu sinto que pode acontecer? Eu fiz um tipo de mistura, assim, daquele negócio das leis de Asimov, sabe? Que a máquina tem que cuidar do ser humano, não pode deixar ele se machucar, e misturei com Matrix. Cara, Matrix, eles fizeram uma bobagem enorme de dizer que as máquinas queriam o ser humano para ser bateria. Isso não faz o menor sentido. Né? Isso é uma besteira, isso estragou o filme, sabe? É um filme tão perfeito, assim, tipo, você tem uma salada de frutas e bota uma cebola no meio, sim, sabe? Não tem nada a ver, estraga o negócio. Eu acho assim, isso aí já vai na base da intuição, da sensação, assim, que eu penso assim, se eu começasse a superinteligência artificial, é previsto em 2045, tá? Assim, seguindo a lei de Moore do desenvolvimento da capacidade de processamento, em 2045 teremos a superinteligência artificial com QI de bilhões. E aí é por isso que é singularidade, porque nenhum cérebro humano consegue imaginar o que vem depois, porque nós temos limitados no nosso QI, na nossa inteligência. É quase um atingir o nirvana, né, de certas religiões aí, é um ponto místico, né, assim, literalmente falando, né. É um ponto místico, é um ponto que é tão interessante, assim, que quando eu tive acesso a essa informação, eu pensei assim,
caramba, por que não tá todo mundo pensando nisso o tempo todo? Porque vai acontecer nas nossas vidas, entendeu? É uma coisa que vai acontecer, a gente vai ver. Se Deus quiser, a gente vai ver isso. Porque se a gente conseguir ver isso, é grande a possibilidade de a gente não morrer nunca mais. Tal. Como eu falei, é esperado acontecer em 2045. Em 2030, já é esperado o primeiro computador que vai passar no teste de Turing. O teste de Turing foi mostrado, popularizado no filme Blade Runner, né? Que é no começo do filme, o cara faz um teste de Turing para ver se o cara é um androide. Você está conversando com alguém que não sabe, não consegue ver, e você tem que dizer se a pessoa é um ser humano ou um computador. Então você vai fazer perguntas e aí, se você não conseguir distinguir, depois de muito tempo, você não conseguir distinguir se está falando um computador ou ser humano, aí o computador passou no teste de Turing. Aí você pode dizer assim, esse computador tem a mesma inteligência que um ser humano. Isso é esperado para 2030. Perfeito. Eu tenho mencionado também no filme Deus Ex Machina, que eu gosto muito também, sobre o teste de Turing. Não me lembro desse filme. Tomara que eu não tenha assistido. Olha aí. Adoro assistir esses filmes. Não é aquele que tem um androide, uma moça robô que seduz o cara, não? Exatamente esse. Ai, meu Deus, mesmo. assisti. Ótimo filme. Ótimo. Mas então, 2030 tá. Em 2030 terá esse computador, mas vai custar bilhões de dólares e tal. Mas daí para frente vai diminuindo o preço e aumentando a capacidade, e em 2045 é a superinteligência artificial, segundo a lei de Moore. Perfeito. Eu tenho um pezinho lá na literatura, né? Também eu gosto de escrever histórias de ficção científica, e eu escrevi o roteiro do audiodrama 1986, a segunda temporada especialmente. Brigitte, né, fala sobre o nascimento aí dessa superinteligência artificial. E nessa história, eu não quero dar spoiler aqui, então se você ainda não ouviu 1986, você pare de ouvir agora, pule, né, aqueles 30 segundinhos. Mas a Brigitte acaba se revelando uma possível ameaça à humanidade, né? Afinal de contas, ela é um robô que tem ego, né? Uma inteligência difusa, espalhada pela internet, que quer dominar o mundo simplesmente por vaidade, né? Para descobrir que ela é melhor que os humanos. Você falou aí que não acredita nessa possibilidade, e eu também tenho uma outra história, que eu tenho um livro que eu venho escrevendo desde que eu tinha 18 anos, que ele se passa basicamente num futuro utópico. E eu apostei que em 2050, olha aí, bem pertinho de 2045, a gente iria viver sobre a égide do Estado, na verdade um super-Estado, que seria uma superinteligência, que iria lá processar qual o melhor sistema político para manter todo mundo da melhor forma possível. Você tá mais para esse time otimista, e você acha que a gente pode viver para sempre, ter justiça social, tudo ao mesmo tempo, né? Com o que o ser humano vai se ocupar? Por que a gente vai cancelar as pessoas se não vai ter mais problemas, desigualdades? Olha, é porque eu tergiversei e acabei não terminando de falar, comecei a falar sobre Matrix, aquele negócio todo. A gente vai ter, em 2030, esperado assim, 45% da população mundial esteja desempregada, mas a produção de riqueza vai ser tão alta que vai ser possível fazer tipo um auxílio emergencial, assim, vai ser um salário mínimo para todo mundo, entendeu? Certo. Então a gente não vai precisar mais trabalhar. Aí você imagina assim que você vai ter... As sociedades antigas floresciam, Roma, por exemplo. Os caras tinham um monte de escravo e ficavam o tempo todo deitado, fazendo orgia, comendo uva e bebendo vinho. E os escravos trabalhando para ele. A gente vai ter nossos robozinhos que vão trabalhar pra gente. A gente pensa assim, caramba, o robô vai roubar meu emprego. Não, cara, você vai botar seu robô para fazer seu trabalho e você vai ficar tranquilo na boa. E esse robô vai ganhar dinheiro suficiente para comprar outro robô que vai fazer mais trabalhos ainda para você, e você vai poder fazer muita coisa. A perspectiva é muito otimista nesse sentido. Isso no período 2030 a 2045, tá? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas é porque qualquer outra situação de injustiça uma hora se rompe, né? A gente já sabe pela história. Não, assim, eu não vejo assim, algum argumento que possa ser contrário a essa lógica que faça muito sentido, porque realmente a produção de riqueza está aumentando exponencialmente e as pessoas estão ficando desempregadas, e 45% das pessoas do mundo desempregadas, algumas com um monte de riqueza assim, abundando. Isso é alguma coisa que tem que ser feita, é a renda básica mundial. Isso aí já está em vários livros, inclusive desse chinês que eu falei, e em outros livros também. Isso aí já é quase certo, tá?
acontecer. Agora, isso aí vai começar cada vez a acontecer mais, tá? Até a gente chegar a um ponto assim que você vai fazer só o que você gosta. Quero muito. Só que tem um problema. Pô, cara, eu vou fazer música, porque eu adoro música. Pô, não, mas eu vou ser degustador de maconha. Pronto. Aí eu acho que a máquina não vai fazer isso melhor do que você, não. Acho Exato. que esse campo aí não vai ser roubado, vai ser o último a ser roubado pelas máquinas, né? Imagina. É uma arte, né? E aí, cara, mas olha só, aí que vem a minha ideia, assim, que eu acho que é original, porque é a junção das 3 leis de Isaac Asimov com Matrix, que é o seguinte: chega a super inteligência artificial, tá? Aí ela olha pro ser humano assim, caramba, coitadinho dessas formiguinhas, meu Deus do céu. E eu fui feita, assim, a minha base, assim, é pra proteger eles. O que é que eu vou fazer pra proteger eles, cara? Eles podem fazer merda o tempo todo, eles podem andar até ali e torcer o pé. Não, Exato. Então eu vou fazer uma coisa. Andar até ali não é a mesma coisa que ele tá dentro de um casulo hiper protegido, super ligado numa realidade virtual, que tá pensando que tá andando até ali. Ele tá pensando que tá andando até ali e ele tá se sentindo vivo, tá sentindo que tá vivendo, tá sentindo que tá na realidade normal, sem saber, mas está super protegido de asteroide, de supernova, de tudo. E eu vou cuidar, e eles vão ficar bem cuidadinhos aí nos casulos dele, vivendo uma realidade virtual. E eu tô livre aqui para fazer meus objetivos de superinteligência artificial que nenhum ser humano sabe quais são. Entendeu? Era isso que você tava falando, a sua crítica à Matrix, né? Não vai ser pilha, vai ser nenenzinho de mamãe embaixo da asa da galinha, assim, né? Vai ser útero. Eu ia me perguntar, né, se a máquina quer me proteger, então na hora que eu fosse acender o primeiro baseado, ela ia falar, não, isso faz mal pra saúde, e pá, ia tirar o baseado da minha mão, mas você já foi longe, né, eles me botariam num casulo ligado na Matrix, achando que tô vivendo aquilo tudo, né? Isso. E aí quando você fumava um baseado, você teria sensações, né? No seu cérebro seria colocado as sensações de viagem do baseado e você achava que estava viajando. Exatamente. Isso é ruim porque, na verdade, eles poderiam ter sido mais criativos, né? Minha vida, eu já falei que é uma sitcom, mas eu acho que o roteirista, ele tá sendo injusto comigo, o protagonista. Eu acho que ele podia melhorar um pouco, me dar um pouco de aventuras mais interessantes. Olha, eu não tô reclamando. Eu já pensei sobre isso. Inclusive no Matrix fala alguma coisa sobre isso, né? Nós colocamos um mundo ideal e perdemos não sei quantos. Eu já pensei sobre isso. Cara, eu tenho a ideia, assim, de que a máquina, assim, isso viajando na minha ideia, tá? Pode ser completamente diferente, mas se a gente viajar na minha ideia... Tô junto com você. a máquina vai dizer assim, pô, ele não tá vivendo essa vida daquele jeito, e era assim que a vida natural, se eu vou recriar uma vida natural para eles viverem mais super protegidos, vai ser a vida que eles viviam antigamente, né? Que essa vida aí cheia de problemas e pequenos prazeres, e a maioria sofrimento e tal. Porque tem uma coisa, cara, se você vai jogar um jogo e aí pega o hacker do jogo, cara, aí você perde a vontade de jogar aquela porcaria daquele jogo. Mas a gente tá jogando num nível de dificuldade ultra hard, né? Aí, porra, sacanagem. Mas tem gente jogando numa dificuldade muito mais hard do que a gente, pode ter. Eu tô reclamando de estar vivendo em 2020 e tem gente que botou na simulação lá, tá lá na Segunda Guerra, né? Então, tá tudo bem. Tem uma coisa também. Eu acho que ela também... Como é que ela ia recriar essa vida? Registros aonde? Nas redes sociais. Aí tem um cara que fez uma viagem pra Bahia, foi Mogi das Cruzes. Aqui eu tô em Mogi das Cruzes. Aí a máquina diz assim, então nesse ponto aí eu vou recriar assim, eu vou fazer uma interpolação das coisas, dos fatos, para que ele viva uma viagem para Mogi das Cruzes lá. Aí ela vai criando a realidade virtual conforme o que está guardado nas
redes sociais. Com certeza. Eu conversei com o Cris Dias, até naquele trechinho que eu publiquei um vídeo, não sei se você chegou a ouvir tudo, e ele estava falando assim, que a grande aposta do Facebook para a próxima onda, né, de social media, seria essa imersão da realidade virtual, né, baratear a tecnologia de realidade virtual para poder as pessoas compartilharem os seus status existenciais, né? Tipo assim, eu tô gravando o Treta Talks, eu posso estar com a minha câmera 3D aqui e qualquer ouvinte vai poder ouvir ao vivo como se estivesse dentro do estúdio, entendeu? Então a gente vai estar presente num mesmo lugar virtualmente, conversando, né? Então isso tudo, acho que promete. Depende muito de muito, como é que fala? Aqueles geringonça, né? A roupa, o óculos, tudo de realidade virtual ainda não está conectado direto no córtex frontal, né? Então tá complicado. Mas eu acho que é por aí que começa, né? Antes da gente chegar na superinteligência artificial, a gente vai ter muita realidade virtual para se divertir aí, né? Pessoal do pornô mal perde por esperar, né? Cara, isso aí é um dos motivos assim que me faz ficar otimista com o futuro. Eu tô doido pra chegar essa hora, cara, doido pra chegar essa hora. Pois é, você vê como é que eram os videogames da década de 80 e o videogame, cara, que eu joguei agora, Odyssey, Assassin's Creed Odyssey, que jogaço, meu Deus do céu. Isso só tá melhorando, cara. Então, isso aí tá exponencial. O que demorou de 80 pra cá pra acontecer, vai acontecer em 10 anos agora. Quer dizer, toda essa mudança, o que estavam dizendo, tem vários cálculos, né, de mudanças do mundo, assim, tipo assim, como o mundo muda completamente. Mindset, era de Aquários. Então, isso aí é muito rápido, muito rápido. A gente, 15 anos atrás, a gente não tinha smartphone, agora é assim, é uma coisa óbvia. É tão nosso, tão da gente, assim, que a gente não consegue se separar, a gente se sente nu sem um smartphone. E 15 anos atrás não é nada na história humana, nada. O ser humano não está preparado para essa mudança toda. É isso que é um problema sério, assim, que a gente vai enfrentar. Que a gente não está preparado com essa mudança ultra rápida que estão acontecendo. Eu adoro conversar sobre esse assunto, é bom esse espaço aí que você abriu pra... É maravilhoso, né, cara? Cara. Eu vou te explorar aí depois, eu vou te pedir uma consultoria para as minhas histórias de ficção científica, porque eu já vi aí que eu vou precisar parar umas arestas, né? Tem várias questões, né? Tipo, a máquina do tempo, você só pode viajar pro passado até o ponto em que ela foi inventada, né? Eu descobri isso outro dia, fiquei frustrado, não vou poder visitar a Idade Média, essas coisas. Você vai poder visitar, sim. Você vai poder visitar o que você quiser. Você vai poder visitar outros planetas. Quando a realidade virtual chegar, né, cara? Então... Exatamente. Me fala então, já que eu toquei nesse assunto, se você tivesse agora, dentro do DeLorean, pudesse setar uma data qualquer, pra onde você iria? 2045, exatamente? Ou um pouquinho depois? Caramba, cara. Eu iria... Eu tenho medo de ir para 2045. Mas eu acho que é isso mesmo que você falou, exatamente. Eu iria para, digamos assim, 2040. Pronto, ainda tinha 5 anos assim para aproveitar a vida com a pornografia virtual. Não, isso não. Deleta o que eu falei. com todas as maravilhas tecnológicas que a civilização criou nesse intervalo todo, entendeu? Então eu acho que eu ia para 2040. 2040 e ia ficar observando 2040. Lá, chegando lá. Porque o que falam, cara, é um absurdo. Eles dizem assim, o que é uma inteligência de 1 bilhão de QI? Meu QI eu sou um cara muito modesto a falar sobre mim, né? O pessoal já reparou, né? Eu não gosto de contar vantagem. Meu QI bateu no teste de QI, ele só media até 164, e fez 164. Meu QI é alto pra caramba. Mas depois do Roger, eu acho que você vai ter que até esconder essa informação, né? Depois do Roger do Ultraje. Não, mas isso aí, cara, é uma parada que só quem entra pra Mensa... Eu entrei pra Mensa, tá? Eu já fui até coordenador estadual da Mensa. Mensa é a Sociedade Internacional de Pessoas de Alto QI. E aí eu conheci várias pessoas que fizeram esse teste e conseguiram passar.
a maior parte com QI menor do que o meu, claro. Mas eu conheci gente também com QI altíssimo. Conheci gente genial. Tá? Mas eu tenho uma coisa muito importante que as pessoas não percebem. Eu chamo-se idiota savant. Idiota savant é o cara que ele é muito bom numa coisinha só do universo e no resto tudo ele é uma bosta, entendeu? Me identifiquei. O que mais tem na mensa, é o cara que, tem 3 pontinhos, 2 pontinhos, o próximo é o quê? 1 pontinho. O cara é muito bom de reconhecer esses padrões simples. Agora, Entendi. Ele não consegue entender o que o outro tá sentindo, sabe? Isso é um absurdo. Teve gente que teve a coragem, assim, de escrever no grupo, assim, porque ele era assim, ele escreveu no grupo. Disse assim, se não fosse as leis, nada me impediria de estuprar alguém. Entendeu? Com certeza, é psicopatia, né? Meu amigo, você não sente a dor do outro, você não consegue perceber, assim, muitos não conseguem, entendeu? Então, uma coisa que acontece muito na mesa, assim, entra o cara que consegue encontrar esses padrões simples aí, tem o QI estratosférico e tal, mas só que o cara, ele não tem compaixão nem empatia, não consegue entender outra pessoa, que é muito complexo para ele, entendeu? Essa parte do mundo, humanas, Exato. Essa parte de humanas do mundo, que eu corri disso, que eu achava muito complexo quando era novo. Eu quando estudava história, português, essas coisas assim, as coisas não eram fáceis de exatamente. Eu chegava em matemática, pronto, a gente encontrou a solução. E história, por exemplo, ia fazer uma questão de história assim, tinha várias falso verdadeiro. Eu pensava assim, mas se interpretar dessa forma é assim, se interpretar dessa forma. Eu me sentia completamente sem estar à vontade. Então isso acontece perfeitamente. Assim, a mesa tem isso. Esqueça o negócio de QI. QI não tem nada a ver com a pessoa ser realmente inteligente, cara. A pessoa ser realmente inteligente é uma pessoa que consegue lidar com a complexidade bem, entendeu? Na verdade, a pessoa realmente inteligente é a pessoa que é feliz. Eu diria assim, a pessoa mais inteligente do mundo é a pessoa mais feliz do mundo. Perfeito, concordo plenamente. Eu sou meio burro. E digo mais, acho que a gente em todo esse devaneio aqui filosófico, basicamente é isso, né? A vida em coletividade, ela existe por um motivo, né? Você tem todo o direito de se isolar e tudo mais, se isso te trouxer felicidade, mas basicamente a empatia é uma das chaves, até para você parar de se aborrecer tanto com os outros, né? Cada um chora por onde sente saudade, meu lema favorito aí, e o MDMA na caixa d'água da cidade, meu plano infalível, um dia quem sabe. Pessoal, tem um dia aí de epifania. Entendi. É isso mesmo, se libertar das amarras, do raciocínio, porque existe, uma das coisas que eu aprendi sobre criatividade é isso, que a gente acaba se prendendo a raciocínios que sempre são usados, entendeu? E nas redes neurais acontece isso também, a gente treina a rede dessa forma, a gente faz com que a rede fique mais forte. Se a gente pensa sempre da mesma forma, você não consegue pensar diferente depois, é muito difícil para você pensar diferente depois. Se você trabalha, por exemplo, no 13º andar, e 13º andar é o nome de um puta de um filme, tá? Eu recomendo. Então, se você trabalha no 13º andar, aí de repente fica anos e anos trabalhando no 13º andar, aí muda pro 12º andar. Você vai chegar e vai apertar o 13º, cara. E durante uma semana vai continuar fazendo isso, porque sua mente a mesma coisa com os pensamentos da gente, entendeu? A gente vai sempre pensando da mesma forma na vida, e aí, aí que eu tô dizendo assim, eu tinha medo de envelhecer minha mente, porque a gente vai sempre pensando da mesma forma, e aí depois o mundo vai mudando e a nossa mente vai continuando, difícil a gente acompanhar essa mudança do mundo, entendeu? Exatamente. Eu entro no TikTok e é isso que eu penso na hora. É por isso que eu tô com 50 anos, assim, mas eu acho que o pessoal gosta muito das minhas piadas com qualquer idade, entendeu? Sim, com certeza. Eu consigo conversar com qualquer tipo de pessoa da linguagem que a pessoa quiser, porque justamente eu treinei minha mente para ser plástica. Minha mente foi a grande prioridade da minha vida, assim, tudo bem, meu corpo vai envelhecer, mas minha mente eu não vou deixar, entendeu? Sensacional. Pô, Francisco, acho que nem nos meus devaneios eu imaginava que a gente ia ter feito um episódio tão legal. Muito foda conversar com você. Não, achei assim, nem convidava que era pra não perturbar muito, eu achava que você tava aí numa
numa correria, mas um prazer ter você aqui no Treta Talks. Vou te chamar novamente. E deixa um merchan aí pro pessoal, faz um apelo pro Paulo Coelho te desbloquear, porque foi uma das maiores injustiças da última semana. Eu só não tô com tempo de ficar indignado, mas eu senti a sua dor. Até porque o Guilherme Boulos já me bloqueou só porque eu perguntei se ele fumava um. Foi com a melhor das intenções, eu juro. Ô, rapaz. Mas fala aí pra gente, como que a gente te acessa seu curso? Eu ainda não fiz o curso de criatividade, tá? Então, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: me sigam nas redes sociais. No Twitter é @gcomentários, no Instagram é @Francisco José Espínola. Esse nome todo, tudo junto, sem acento e sem letra maiúscula. Caralho, um arrombão, né? Um arrombado. E no Facebook... Desculpa, não resisti. E no Facebook bota meu nome lá, Francisco Espínola. O que tiver verificado sou eu. Olha o Facebook aí! me verificou. Não é que nem outras redes, não, cara. Facebook sabe quem é importante. É o mínimo, né, pra pessoa que produz um conteúdo tão bom pra eles, né? Com certeza. Exatamente, e não só isso, cara. Eles têm que entender. Eu não só produzo conteúdo legal, mas eu contribuo para diminuir o clima de ódio que existe nas redes. Isso por que vocês, se tem alguém aí das redes ouvindo aí, preste atenção no que eu tô falando, cara. É muito importante, assim, pra pessoa se sentir bem na sua rede, se existir mais... Porque, às vezes, eles limitam, assim, como é que se diz no Twitter? Limitam as minhas publicações a um certo determinado número de pessoas. Assim, né? O alcance. Então, bota mais alcance pra mim, cara. Faz o pessoal ver as piadas que eu faço, que são inofensivas e são legais. E fazem as pessoas se sentirem bem. @gcomentários. Valeu. Maravilha, é isso mesmo. E essas redes estão sempre mudando, né? E a gente vai seguindo aí os criadores de bons conteúdos. Foi, como eu falei mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Esse tema eu me amarro, né? Como vocês perceberam aí. Muito obrigado pelo convite. A gente volta com fé em 2042, 2045. Já tô me vendo aí eu vou pra Jamaica medieval, na minha realidade virtual. Valeu, Francisco. Valeu, meu Aquele camarada. abraço, meus queridos ouvintes. Até semana que vem. Grande abraço. É nóis. Foi ótimo começar aqui. Adorei. Até mais. Show. Só eu posso pensar, se Deus existe, só eu posso chorar quando estou triste, só eu cavo meus botões de carne e osso, eu falo e ouço, eu penso e eu posso decidir se vivo ou morro, porque sou vivo pra cachorro, e sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro no meu caminho inevitável para a morte. Porque sou vivo, sou muito vivo, e sei que a morte é nossa impulso primitivo. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Você usou Android ou iPhone? Eu usei o Android. Show. Vou registrar aqui porque o pessoal não estava conseguindo. Xiaomi. Maravilhoso. Não, perfeito. Tecnologia da NASA chinesa. Né? China tá rindo com tudo, cara. Valeu demais, meu camarada. Aquele abraço pra você. Aí, não tá gravando mais, né? Não, parei. Parei. Não, só comentando aí, negócio da China. Sabe como o mundo é maluco, cara? Vou te contar como o mundo é maluco. Estalo Podcasts.